Olá, meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que eu venho aqui trazer algumas reflexões sobre a aula de número 67 da Escola de Aprendizes do Evangelho. Esta aula tem o tema Epístolas e é uma aula continuação da aula 64, onde o assunto foi introduzido, onde foi colocado o conceito de epístola, o motivo por que elas foram criadas, quais os principais autores e uma breve apresentação do conteúdo dessas epístolas. Na aula de hoje, na aula 67, eu pretendo então pensar alguns conhecimentos, alguns ensinamentos que Paulo, que é o principal autor dessas epístolas, nos trouxe, que possamos então, nessa aula, aprendermos algo que nos faça melhor em espírito. Esse é o primeiro slide então, né? Aula 67, como eu havia dito. E começando, nós vamos então discutir a dificuldade que nós tendemos a colocar como justificativa de não colocarmos em prática alguns ensinamentos de Jesus. Nós tendemos a justificar erros, as nossas limitações, as nossas dificuldades, a nossa vida moderna. Mas se nós retroagirmos no tempo do século I, ao tempo de meados, por final do século I, ano 50, 60, 70, 90 da era cristã, nós perceberemos que os apóstolos tiveram uma vida muito mais difícil do que a nossa. Para começar, eles tinham dificuldade com transporte, porque o meio mais comum de transporte era a caminhada mesmo, era o ir de uma cidade a outra andando. Tanto é que de Nazaré até Jerusalém, Nazaré onde Jesus ficava a maior parte do tempo, e Jerusalém, que era a cidade principal daquela época de Jesus, demoravam 5 dias um homem adulto caminhando 30 a 35 quilômetros por dia para fazer essa viagem. Ou seja, uma viagem bastante cansativa. Mas não era só a questão de viagem, eles tinham a questão também da comunicação. Então você tinha diversos idiomas espalhados ali pela Ásia Menor, pelo Oriente Médio, pela Ásia, e tinham que passar os ensinamentos de Jesus para esses povos que tinham um idioma completamente diferente dos discípulos. Os discípulos, na sua maioria, falavam aramaico e hebraico como segundo idioma. E tinham que, em diversas cidades, falar grego, falar latim. Isso para falar das duas línguas, dos dois idiomas mais utilizados na época, e tinha um monte de outros idiomas, de dialetos também, e causava uma grande dificuldade da comunicação. Então, além da questão do transporte, além da questão da comunicação, a gente pode aventar ainda a questão da alimentação, a questão da hospedagem. Afinal, eles precisavam se alimentar e precisavam se hospedar, né, nos locais. E eles não tinham patrocínio, então eles tinham ainda que arrumar meios de sobrevivência.
Uma coisa pouco comentada é que eles tinham família, a maioria deles eram casados e tinham filhos, e ainda conseguiam compatibilizar a vida familiar. Lógico que tinham perdas nessa interação com a vida apostolar. Então nós hoje não temos desculpa dizer que não conseguimos fazer as coisas, porque a vida é difícil, a vida moderna nos toma muito tempo. Na verdade, as nossas dificuldades são criadas por nós mesmos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Nós temos que lembrar que existe a lei da causa e efeito, e cada um de nós, quer queiramos, quer não, tem exatamente o que merece ter, na medida exata do que pensa e do que sente. Porque antes de falarmos qualquer coisa, antes de fazermos qualquer coisa, nós pensamos e sentimos. E todas as decisões que nós tomamos são as causas que vão produzir efeitos. E são esses efeitos que muitas vezes nós enxergamos como dificuldades. Então, são dificuldades que nós mesmos criamos. Então, se algo na nossa vida hoje não está bom, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja na escola, seja em relacionamento, nós temos então que procurar fazer melhor, plantar melhor, para que no futuro tenhamos uma colheita melhor. Porque se nada fizermos hoje, no futuro vamos ter a mesma colheita, se não for pior. Afinal, nós colhemos o que plantamos. Não tem outro jeito. Nós precisamos equilibrar o bem viver, os prazeres da vida com o trabalho. Todo mundo gosta de praia, de música, de viajar, de comer. São coisas que nos dão prazer, mas nós temos que manter o equilíbrio com o trabalho, com as nossas obrigações. Nós temos que ter essa disciplina de saber dividir o tempo de uma forma que não nos deixe improdutivo. Nós temos que lembrar da parábola da parreira, que a árvore boa produz bons frutos, que a árvore ruim seca, não produz frutos. Então nós, como cristãos, temos a obrigação de honrar esse título, fazendo o nosso melhor, produzindo coisa para a sociedade, fazendo que os nossos frutos possam ser úteis a nós e à sociedade. Não podemos nos deixar perder pelos prazeres da vida. Só assim, mantendo esse equilíbrio entre vida e trabalho, entre prazer, bem viver e as nossas obrigações, é que nós vamos conseguir chegar, nos elevar ao reino de Deus. Então, é importantíssimo que nós não confundamos e não troquemos o bem viver com as nossas obrigações, com a nossa reforma íntima, com a nossa melhoria em espírito. Agora eu vou falar sobre as advertências que Paulo faz em algumas de suas epístolas. Eu destaquei as mais importantes, de acordo com o livro Iniciação Espírita, justamente para que pudéssemos aqui fazer esses comentários. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é sobre materialismo. O alerta que Paulo nos faz em Romanos, epístolas aos Romanos, a carta que ele fez à comunidade de Roma, onde estava Pedro, sobre materialismo. Até coloquei uma anedota, né, para ilustrar um pouco desse conceito, onde Descartes, que é um filósofo do século XVI, conversa com um
discípulo Marx. O mundo material não existe, é apenas um reflexo da nossa imaginação. Vai nessa. Quer dizer que você vê esta pedra na minha mão, mas ela não existe, pois está apenas na sua imaginação? Descartes responde: isso mesmo. Então, ai, o que você está fazendo, Karl? Você quebrou a minha cabeça, provando né, que o nosso amigo Descartes estava meio que divagando naquilo que é matéria, daquilo que é ilusão. Mas, de fato, nós perdemos tempo nos conectando à matéria, de tal forma que ficamos em desequilíbrio naquela balança onde nós temos que equilibrar o nosso bem viver com as nossas obrigações. Uma das causas desse desequilíbrio é justamente as nossas conexões com a matéria, com o bem viver, com o prazer, que nos tira do caminho reto das nossas obrigações. Então nós temos que cuidar disso, de não nos deixarmos ficar ancorados, presos a matérias, e de maneira bem genérica. Quando digo matérias, pessoas e coisas. Porque isso, de certa forma, nos dificulta a evolução. É bom que isso fique bem claro. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter matéria, que nós não podemos ter carro, casa, podemos ter tudo isso. Podemos ter carro, podemos ter casa, podemos ter bens, desde que provenientes do nosso trabalho honesto, podemos ter. O que nós não podemos ter é luxo, ostentação, ter mais do que precisamos ter para vivermos de maneira adequada. Nós não podemos nos vincular à matéria de tal forma que, se não termos um carro, ou aquele carro, ou aquela casa, soframos. Se isso acontecer, é porque nós estamos vinculados. Se eu perder um celular porque me roubaram ou porque ele quebrou e eu sofrer, estou vinculando a matéria. Se eu emprestei um livro, o livro não me retorna e eu sofrer porque esse livro não me retornou, estou vinculando a matéria. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Isso vale para pessoas também. Não estou dizendo que nós não devemos amar as pessoas. Não, pelo contrário, devemos amar as pessoas de maneira intensa, até de maneira incondicional. O que nós não podemos é deixar com que nossa felicidade, que no Livro dos Espíritos deixa claro que, na questão 920, 820, melhor dizendo, que a felicidade plena, completa, não é deste mundo, mas que nós devemos ser o mais felizes que pudermos ser. E essa felicidade não pode estar vinculada a outro espírito encarnado. Nós não podemos deixar a nossa felicidade vinculada, dependente de um outro espírito. A felicidade só pode nossa, é um estado de espírito que só pode depender de nós. A nossa felicidade, a nossa alegria de viver não pode depender de matéria alguma e inclusive de pessoas algumas. Então, podemos sim ter bens materiais. Podemos sim, devemos amar as pessoas. Não devemos criar vínculos, âncoras, porque isso nos atrapalha a caminhada. Paulo fala sobre isso nessa epístola aos Romanos, onde ele coloca que muita coisa na nossa cabeça, muitas conexões, muitas atividades simultâneas, muita informação, acaba nos desvirtuando porque nós perdemos o foco.
Isso que os gregos já diziam que nós devemos fazer uma coisa por vez para fazer essa coisa bem feita. Outro conhecimento, outra advertência que Paulo nos faz, só que agora já não é em Romanos, é em Coríntios, na comunidade de Corinto, que ficava ali na Ásia Menor. Então ele faz uma carta para essa comunidade, a comunidade dos Coríntios, aonde ele fala sobre a questão do orgulho e da vaidade. Aí tem uma questão que eu gostaria de deixar claro, que nós espírita tendemos a ver orgulho e vaidade como coisas ruins, e não são ruins quando elas estão em equilíbrio. Olha o equilíbrio de novo aí. Equilíbrio entre obrigações, deveres e o bem viver, o prazer. Equilíbrio entre orgulho e vaidade para conseguirmos evoluir bem neste plano. Nós precisamos amar o próximo. Isso acho que está claro para todos. Mas nós só vamos conseguir amar o próximo se nós amarmos a nós mesmos. Então, nós precisamos nos amar, porque só conseguimos dar aquilo que temos. Então, para dar amor, eu preciso ter amor. Orgulho e vaidade tem a ver com amor, amor próprio. Só que o orgulho é o excesso de amor próprio e a vaidade é a falta de amor próprio. Então, quando eu me amo demais, quando eu me vejo de maneira especial, eu me sinto melhor que os outros. Eu me sinto tão especial que eu me julgo, que eu me basto, que eu não preciso de ninguém, que eu consigo fazer as coisas só por mim. Agora, se o meu orgulho está sob controle, está em equilíbrio, isso é bom. Eu me orgulhar dos meus feitos, das minhas conquistas, dos meus filhos, isso é bom. É amor próprio. É gostar-se de si, das coisas que nós somos capazes de fazer e de ter. A vaidade é o contrário, né? É a falta de amor, quando a vaidade está em desequilíbrio. Aí eu vou fazer academia, vou fazer cirurgias, vou pôr uma prótese capilar, vou me maquiar, mas não por mim, para ser notado, querido pelos outros. Porque como eu tenho falta de amor, eu quero que os outros me dêem o carinho, a querência, o amor que me falta. Vou buscar fora aquilo que me falta dentro. Agora, quando essa vaidade está em equilíbrio, quando eu faço academia porque eu quero manter essa máquina biológica em bom estado, para eu poder me manifestar, o meu espírito poder se manifestar de maneira adequada. Quando eu coloco uma roupa limpa e adequada para o meu corpo, porque eu quero ter o prazer de me vestir bem, ou me maquiar bem, porque eu quero me sentir bem, isso é uma vaidade positiva. Então, orgulho e vaidade na dose certa é bom. Quando nós temos orgulho ou a vaidade em desequilíbrio, é ruim, porque isso é manifestação do nosso eu menor. E essa manifestação do nosso eu menor, do nosso ego, orgulho e vaidade são manifestações do ego, né? Orgulho, eu sou melhor, a vaidade, eu sou especial, são parecidos com manifestações da arrogância, eu sei, da intolerância no meu tempo, da impaciência do meu jeito. Na verdade é o contrário, impaciência no meu tempo, intolerância do meu jeito. Arrogância, eu sei. Orgulho, eu sou melhor. Vaidade, eu sou especial. Vocês separaram tudo eu. A possessividade, o ciúme, isso é meu. É o eu menor querendo se manifestar de maneira desequilibrada.
Se nós mantemos o orgulho e a vaidade de maneira equilibrada, então nós caminhamos de maneira equilibrada, evoluímos de maneira equilibrada. Essa frase nos dá a dica: algo maior do que o orgulho e mais nobre do que a vaidade, a modéstia. É algo mais raro que a modéstia, é a simplicidade. Fechou. É isso que nós precisamos cultivar em nós: modéstia e simplicidade. Termos e sermos o que precisamos, no ponto exato, nem mais nem menos. Paulo ainda nos fala, né, sobre as aflições, sobre as dificuldades da vida, que, como eu já coloquei anteriormente, são causadas por nós mesmos, ação da causa e efeito. Nós temos que ver as tribulações, as aflições que o nosso viver possui, como possibilidades de nos refinarmos, como oportunidades de nós praticarmos os ensinamentos de Jesus, e não como obstáculos à nossa evolução. Nós temos que estofar o peito, levantar a cabeça e atacar os problemas de frente, da melhor maneira possível, de maneira equilibrada, mas enfrentar. Viver significa se acomodar. O bem viver é a se acomodar, se adaptar às situações. Quem vive melhor é quem se adapta melhor às situações. Alguns diriam resignar-se. Sim, mas aí nós temos que tomar cuidado, porque existem diferentes formas de nos resignarmos. Eu posso me resignar de maneira passiva, ao famoso conformismo. Eu me conformo com algo que deu errado, porque Deus quis assim. Fica fácil. Só que eu estanco, eu paraliso, eu não cresço. Eu tinha um plano A, por algum motivo o plano A não deu certo, então eu vou me conformar, eu vou me resignar de maneira passiva, porque Deus quis assim. Ponto final. Essa resignação, esse tipo de resignação, não é bom para a nossa evolução. Existe uma outra resignação que também não é boa, que é a resignação resistiva. Eu tinha um plano A, por algum motivo o plano A não deu certo. Eu até vou fazer um plano B. Vou tentar atuar num plano B. Mas eu continuo pensando no plano A. Me lamentando porque o plano A não deu certo. Inconformado porque o plano A não deu certo. Começo a procurar explicações, começo a procurar meios de descobrir um jeito do plano A dar certo, mesmo trabalhando no plano B. Chego até a questionar o divino por que o plano A não deu certo. Quando eu tenho essa atitude de resignação, também eu sou improdutivo, porque eu estou vibrando de maneira inadequada. Então eu preciso ter a resignação correta. E qual que é a resignação correta? A resignação ativa. Plano A não deu certo, por N motivos, tudo bem. Eu vou fazer o plano B e vou dar o meu melhor. Porque eu preciso ser produtivo, como a gente já comentou aqui. Eu preciso produzir bons frutos, então vou fazer o plano B e vou me entregar. O plano A serve de experiência. Vamos em frente. É essa atitude que nós precisamos ter para que nós cultivemos em nós o novo homem, o homem santo, iluminado. Deixemos para trás o homem velho, o homem que estava no pecado. E esse pecado aqui não é o pecado cristão, né? É o pecado que tem a ver mais com o erro de não saber, de desconhecer. Porque na verdade é isso que ocorre. Porque o que é errado em um determinado tempo pode não ser errado em outro tempo. Então era certo e ficou errado durante a evolução do tempo, ou era errado e agora é certo
por causa da evolução do tempo. E às vezes não tem a ver com o tempo, tem a ver com o espaço. Esse pecado, esse erro é considerado um pecado neste local do planeta, mas não é considerado pecado no outro local do planeta. É um erro porque proveniente da falta de experiência, do conhecimento, da consciência que o espírito humano tem quando encarnado. É como uma criança que queima a mão ao encostar na panela quente em cima do fogão. Ela cometeu um pecado, um erro, porque ela não sabia que uma panela em cima do fogão existe a possibilidade dela estar quente. Ela vai ser condenada por esse pecado? Não. Ela tem que amadurecer com esse erro. A palavra pecado vem do tiro ao alvo. Quando um arqueiro errava o alvo, dizia-se que ele cometeu um pecado. Ele errou o alvo. Pecado é erro. Não tem essa, esse significado de dano, de ruim, de mal, e sim de erro. De erro e não erro proposital. Necessário. Erro por desconhecimento, por falta de experiência, falta de consciência. Então nós temos que educar esse homem velho para que ele se ilumine, ele se santifique no novo homem. Em Coríntios, Coríntios não, agora de Efésios. Em Efésios, Paulo fala sobre os deveres domésticos, onde ele comenta que a família tem que participar de maneira igual de todas as tarefas domésticas. Então ele coloca, né, nesse extrato de Efésios que pai, mãe e filhos, irmãos, devem conviver de maneira harmônica, dividindo tarefas para que o grupo, que a família, né, fique bem. E ele coloca ainda sobre as dificuldades de relacionamento que tem a ver com a comunicação. E isso acontece no mundo moderno? Acontece. E isso tem a ver com a falta de amor, com a falta de caridade. Nós tendemos a ser caridosos, a caridade moral que eu estou comentando aí, não a caridade material, a caridade moral. Nós tendemos a ser solícitos, carinhosos, educados, pacientes, tolerantes, com amigos, colegas de trabalho, colegas de escola. Já em casa, existe uma tendência muito grande a nós sermos intolerantes, impacientes, sermos, sermos poucos carinhosos, pouco amorosos, porque é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa. Sendo que na família é onde eu deveria praticar mais a caridade moral. E é essa falta de comunicação, essa falta de consciência, essa falta de amor é que gera os atritos familiares. Então, de maneira consciente, todos nós deveríamos ver como membros efetivos de uma família, procurando fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Em Efésios ainda, ele fala sobre a armadura de Deus. Paulo fala sobre a armadura de Deus. Então, na carta que ele manda para essa comunidade de Efésios, ele fala que quando nós nos armamos com as ferramentas, com as armas, Jesus, que a Bíblia nos deu, nós ficamos invencíveis, imponderados. E eu coloquei nessa ilustração, nesse slide, né, as principais armas. A palavra de Deus,
a justiça, a fé, verdade, evangelho. Então, nós precisamos nos armar dessas armas, porque fica mais fácil caminharmos em direção ao reino de Deus. Oração. Essa é outra ferramenta, né, que também ele coloca em Efésios, que nós precisamos praticar com fé, fazer oração. Oração, ação de orar, ação de conversar, de falar com a espiritualidade, com o divino, com os espíritos amigos. É uma forma de nós aumentarmos a nossa intimidade com a boa espiritualidade e com essa sintonia nos empoderarmos, porque em sintonia com eles a nossa tendência é ter bons pensamentos e bons sentimentos e com isso produzir boas obras, falar coisas boas e fazer coisas corretas. Por isso que é importante nós orarmos de maneira que possamos empoderar a nossa fé. A fé não é uma coisa que nós conquistamos, é uma coisa que nós construímos ao longo do tempo. Então, à medida que nós vamos conhecendo o divino, que nós vamos ampliando nossa consciência, a nossa fé vai aumentando, vai se empoderando, vai se encorpando. E a oração é um meio bastante forte de nós conseguirmos aumentar a nossa fé. E com a nossa fé forte, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Quando Jesus diz que para a mulher que toca nele e se cura de problemas que ela tinha de sangramento por anos, quando Jesus fala que a sua fé te curou, Jesus está colocando exatamente isso. Quando nós temos fé, como Jesus também disse, nós podemos mover montanhas. Só que a fé é uma coisa construída e a oração nos permite isso de uma maneira mais rápida, porque nos conectamos com a boa espiritualidade, nos potencializa. Paulo coloca isso de maneira bem clara em Efésios. Vigiai e orai. Ou seja, se eu monitoro o que eu penso e sinto, eu vou produzir boas obras. E se eu complemento isso com orações, show, porque aí sim eu vou estar com uma boa armadura, como eu coloquei no slide anterior, para fazer minha caminhada resistindo, né, de maneira disciplinada ao desequilíbrio entre o bem viver, os prazeres da vida e a minha produção que eu preciso ter de boas obras, de bons frutos. De novo, vigiai e orai, pois o inimigo está à procura de mentes e corações vazios de Deus, para que nele possa habitar e destruir. Muito forte isso aí. É isso que acontece mesmo. Tem aquele ditado popular, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Então nós vamos ver seriado? Vamos ver, mas não vamos nos perder vendo seriados. Fazer um corujão de vez em quando, aceitável. Fazer corujões todos os finais de semana já não é aceitável. Ter várias noites seguidas mal dormidas não é aceitável. Ver uma série atrás do outra não é aceitável. Nós temos que procurar um equilíbrio. E em Tessalonicenses, ele fala sobre caridade. Paulo fala sobre caridade nessa carta que ele envia à comunidade dos Tessalonicenses. Caridade é amor na prática. Caridade é uma palavra que não aparece na Bíblia, porque na verdade não foi utilizada na Bíblia. Caridade é uma palavra que se origina em caritas, do latim, e caritas sim significa amor. Mas no Brasil, caritas foi traduzido como amor na Bíblia, então amor você encontra, mas caridade não.
Caridade, né, é o amor em movimento, o amor colocado de maneira incondicional ao bem do próximo. E quanto mais eu amo o meu próximo, mais eu me empodero, porque para manter o balanço energético, o equilíbrio energético do meu ser, quanto mais energia eu forneço para o universo, mais energia eu recebo do universo. Então nós precisamos fazer isso, amar sem condições, sem nenhum tipo de pensamento oculto. Fazer o amor porque nós podemos amar. Simplesmente isso. Então, aí está a bibliografia que eu usei como referência, né? Eu usei principalmente a iniciação espírita, mas tem vários trechos da Bíblia, principalmente nessas epístolas que eu citei, Romanos, Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, que vale a pena ver, inclusive também no Livro dos Espíritos. É isso. Espero que essas, esses ensinamentos que Marcos nos colocou, nos deixou nessas epístolas, possam despertar em nós essa vontade de caminharmos de maneira plena, com armaduras que nos permitam resistir às diversas intempéries, dificuldades que surgem no nosso caminho evolutivo em direção ao reino de Deus. Que nós podemos, que nós possamos sempre estar cheios de fé, que nós possamos sempre estarmos com o amor vivo em nós, para que possamos, de maneira equilibrada, né, caminhar em direção ao nosso mais ser, refinando o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus.